De olho na eternidade, ou de olho na vida eterna. Judas, capítulo único, versículos de 20 em diante. Leia comigo, diz assim o texto: Mas vocês, meus amados, edificando-vos na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esta é uma palavra... A gente não costuma ler muito o livro de Judas, não costumamos pregar muito. O livro de Judas é aquele livro, claro, igualmente importante como toda a Bíblia, mas é um livro muito pouco comentado. Mas numa olhada muito rápida, a gente percebe que é um livro com um conteúdo doutrinário muito rico, muito forte, muito firme, que dá muito fundamento a uma apologética da fé, ou seja, a uma defesa da fé. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo é muito bem representada nesse pequeno escrito, pequeno em tamanho e gigantesco em potência espiritual, de uma doutrina, como disse, muito frutífera, muito rica. Como é que esse texto foi escrito, em que período, por quem, por quê? Essas são algumas perguntas que a gente precisa fazer quando lê a Bíblia. Aliás, quando a gente lê qualquer texto, a gente precisa dessas perguntas, porque isso é uma base para uma boa interpretação de qualquer texto, né? Quando a gente fala da Bíblia, existe um ingrediente especial nesse comprometimento de responder essas perguntas, porque, como já disse em outra ocasião, um texto fora de contexto, com um pretexto errado, acaba seduzindo as pessoas a uma hermenêutica errada. E aí surgem as interpretações erradas, as heresias. Então, por isso, perguntar algumas dessas questões que coloco aqui inicialmente são primordiais. Primeiro, quem escreveu? Alguém diz assim: eu nem sabia que Judas tinha escrito alguma coisa. Aquele caba de peia que traiu Jesus. Não, não foi Judas o traidor. Foi o irmão de Tiago que escreveu esse livro. E ele escreveu, dizem os historiadores, muito possivelmente depois da morte de Pedro. E dizem também que ele tinha o mesmo objetivo que o Pedro tinha quando escreveu as suas duas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro. O Judas escreveu com o mesmo propósito, que foi, se não expurgar, expulsar, tirar as falsas profecias do repertório espiritual da doutrina da igreja primitiva. Se não foi expurgar, não foi tirar, foi ao menos proteger os irmãos que de boa fé recebiam pessoas em casa, recebiam pessoas nas reuniões, e o que Judas quis, com a inspiração do Espírito Santo, foi justamente advertir sobre a perda da qualidade, da genuinidade da palavra de Deus. A palavra de Deus genuína, vez por outra, é atacada e precisa desse suporte doutrinário, né, de alguém que, cheio do Espírito Santo, possa levantar a bandeira da sã doutrina. Pois bem, o que ocorria aqui nesse texto é que ele escrevia para os irmãos. De maneira geral, pode-se dizer que essa é uma carta universal. Não é uma carta como uma daquelas que o Paulo escreve para, por exemplo, os romanos, para os irmãos que estavam em Corinto, para os tessalonicenses, para os efésios, para os gálatas.
Essas eram cartas específicas para pessoas específicas. O livro de Judas, essa carta, ela é escrita universal. É uma carta universal, assim como eram as duas cartas de Pedro. Ele escreveu, de maneira geral, uma carta universal. De maneira específica, a gente pode dizer do lugar de onde ele escreveu. Ele estava na Ásia Menor quando escreveu essa carta. Então, já sabemos quem escreveu, já sabemos por que escreveu, já sabemos de onde escreveu e para quem escreveu. E agora eu quero trazer para nós uma aproximação, aquela pergunta que a gente fazia lá na escola bíblica dominical quando criança. Como é que eu aplico isso à minha vida? O que é que diz o texto e como é que eu aplico isso na minha vida? Pois bem, se eu tivesse a obrigação de reduzir, de resumir esses 25 versículos escritos por Judas em uma frase apenas, eu diria: mantenha os seus olhos na vida eterna, ou mantenha os seus olhos na eternidade, ou fique de olho na eternidade. Quando eu estava lendo esse texto, eu até pensei de colocar alguma coisa do tipo: perigo, cuidado, não tire seus olhos da eternidade. Eu pensei que ia ficar dramático demais, então mudei para de olho na vida eterna. O fato é que essa frase, de olho na vida eterna, pode representar muito bem o livro inteiro que acabamos de ler, apenas o seu fragmento. Pelo seguinte: porque a heresia que corria aqui nesse período, a heresia que corria na Ásia Menor, era o tipo da heresia, aliás, toda heresia sempre tem o objetivo de desvirtuar a fé cristã e de tirar a atenção das pessoas do olhar da cruz. Lembra daquele texto que diz assim: mantenhamos firme a nossa confissão? Lembra desse texto? Lembra de Hebreus, que ele diz assim: mantendo os olhos firmes no autor e consumador da fé? Pois bem, esse é um grande desafio da vida cristã, porque tudo que nós temos aqui vai fazer o máximo para nos afastar dessa percepção de vida eterna. E era exatamente o que estava acontecendo ali, e é exatamente o que está acontecendo hoje com a Igreja do Senhor. É isso que acontece com você, acontece com seu irmão, acontece com seu vizinho crente, acontece comigo, acontece com todos nós. Nós estamos militando todo o tempo. A carne militando contra o espírito contra a carne. E o interessante disso tudo é que quem for melhor alimentado é exatamente quem vai vencer essa disputa. Vamos manter firme o nosso olhar na vida eterna, porque, repito, tudo vai nos levar a perder essa importância, a deixar de lado, a, como se diz, preterir a vida eterna em relação a outra coisa. Então a gente vai, como diz um amigo meu, a gente vai vivendo tanto aqui que a gente acaba esquecendo que a gente não é daqui. Mas vamos entrar no texto? Vamos ver o que é que o texto fala sobre esse tema de manter os olhos na vida eterna. A primeira coisa que eu enxergo aqui é justamente a última coisa que Judas escreve. É que ele apresenta, para manter os olhos na vida eterna, 3 conselhos que eu acho belíssimos. O mundo diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Na multidão dos conselhos, numa interpretação mais solta, há sabedoria. Sabe o que é que acontece? Esse texto aqui apresenta-nos 3 belos conselhos para manter o nosso olhar na vida eterna, de olho na vida eterna. Acompanhe comigo. Primeiro,
Primeiro grande conselho é um quadrilátero, esse primeiro conselho. É um conselho só, mas eu quero provar para vocês que é um quadrilátero. Ele tem aqui 4 lados que se sustentam. São 4 lados que dão força a esse conselho. Veja comigo, verso 20 diz assim. Bom, eu preciso dizer que antes dele escrever o verso 20, ele estava denunciando tudo que eu acabei de dizer até agora. Eu falei para vocês quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu. Por que escreveu? Um monte de heresia, um monte de gente dentro da igreja, um monte de gente na comunidade cristã e vivendo uma vida desregrada, a impiedade, a imoralidade, o deixa disso para os espirituais e afinal de contas o que é que tem? Não tem nada demais. Essa imoralidade que mata a piedade e dá lugar a uma vida ímpia. Era exatamente sobre isso que ele estava falando e combatendo. E ele diz, há pessoas que fazem isso, mas, verso 20, mas vocês, meus amados, percebam a interjeição. Judas estava dizendo, há muita gente fazendo muita coisa na igreja, na comunidade do Senhor. Existe uma apostasia terrível, o que é apostatar-se da fé? É negar aquilo que você cria desde o princípio. E a pior negação não é uma negação verbal, é uma negação moral, comportamental, ética. Esse é o pior tipo de negativa. A pior maneira, bom, toda maneira de negar a Cristo é uma maneira de negar a Cristo. Mas na leitura desse homem falho, mortal, que está falando para vocês aqui, na minha leitura, a pior maneira de negar Jesus é não com as palavras, mas com as atitudes, com os conceitos éticos averbados a si, tomados para si. Pois bem, era isso que acontecia e Judas estava dizendo, mas vocês não são assim. Aí ele dá o conselho, o quadrilátero que eu falei, os 4 lados. Mas vocês, meus amados, lá vai o conselho, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Veja, primeira parte do conselho primeiro. Primeira parte do conselho primeiro. Você já tem uma fé, não tem? Tem. Que você recebeu da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu de Deus fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você já tem a fé. Olha o conselho. Olha o conselho. Primeira parte do conselho. Edificando-se na fé santíssima. Por que esse adjetivo santíssima aí? Esse adjetivo, ele é oriundo de um substantivo, santidade, né? Seria para um propósito. Ué, e tem fé que não é separada para um propósito? Bom, o que me parece justo dizer é que não é qualquer tipo de fé que você tem que fundamentar o seu olhar na eternidade. Eu não preciso dizer, mas ainda assim eu vou dizer, que uma das heresias era o gnosticismo da época, né? O gnosticismo da época. Hoje, o que é o neognosticismo? Qual seria uma maneira nova do gnosticismo? Bom, eu poderia falar um monte deles, mas eu gosto muito de falar de uma fé baseada na autoajuda, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum com autoajuda, eu até penso que é bom a gente pensar, introspectar, fazer uma prospecção do que nós somos, pensar na gente, tudo isso é importante. Agora, quando é que isso se torna danoso? É quando eu penso que eu posso estruturar uma vida, sobretudo eterna, ou uma comunhão com Deus, baseada em uma fé no fortuito da existência humana,
com minhas habilidades e competências emocionais, metafísicas e tudo mais. Não é qualquer tipo de fé que é interessante manter. E ele diz assim, mantendo-se a fé santíssima. É uma fé diferente, que você já tem. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, ele disse, vocês têm, já têm a fé. Agora, vocês precisam edificando-se na fé santíssima. Veja, não é edificando a fé, entenda. É edificando-se. Você tem que se construir a partir de uma fé santa, de uma fé separada, de uma fé baseada nas coisas de Deus. Primeira parte do quadrilátero. Segunda parte, orando no Espírito Santo. E é possível que alguém tenha uma fé santíssima e não ore no Espírito Santo? Do mesmo jeito que é possível se edificar em uma fé que não é santíssima. Não é? Não é possível? É claro que é. E por que esse orando no Espírito? Essa palavra Espírito aí, olha, orando no Espírito Santo, é a mesma palavra que foi usada lá em Efésios, capítulo 6, verso 18. Eu não sei se você se lembra desse texto, mas esse é aquele texto em que Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso, ele começa dizendo assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, tomai toda a armadura de Deus para que possais suportar no dia mau. E aí ele vai fazendo uma digressão, comparando a vida cristã à vida do soldado. Lembra disso? E ele diz assim, calçai os pés com os sapatos da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça. Lembra disso? Então, num determinado momento, lá no verso 18, ele vai dizer orando no Espírito. Significa, não é uma oração qualquer, é uma oração baseada e direcionada e compungida à luz da palavra do Senhor para manter comunhão com o Espírito Santo. Essa coisa leva muito tempo para a gente poder debater uma coisa dessa, mas sabe que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Nós já sabemos disso. Esse é o mistério da fé. Mas deixa eu dizer que Deus, ele nos predestinou para a salvação, providenciou Jesus, ele em Cristo, ou seja, o Deus Filho, para morrer no nosso lugar, e o Espírito Santo para nos santificar. E é muito interessante dizer isso nesse ponto, porque quando Judas diz assim, orando no Espírito Santo, é como se ele dissesse, se nós fôssemos juntar esse texto com Efésios 6,18, olha, mantenham os olhos de vocês na vida eterna, e para que isso seja possível, mantenham comunhão com aquele que santifica, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Mantenham comunhão com aquele que santifica. Jesus também disse isso lá em Mateus, lembra? Lembra quando ele diz que batei, batei, abri-se-vos-á? Essa busca incessante pela santificação, bom, nesse mundo capitalista que vivemos, nesse evangelicalismo, bom, tem muita gente dizendo que esse batei, batei é para ganhar um carro novo, uma casa nova, a cura do câncer, ou seja lá do que for, enfim. O maior milagre que eu posso ter de Deus e que você pode ter é manter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, o Judas, ele vai dizer assim, olhe, você vai se edificando na fé santíssima que vocês já têm e orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo significa mantendo comunhão com aquele que santifica. E aí eu estou falando do segundo ponto do quadrilátero, né? Terceiro ponto. Ele diz, mantenham-se no amor de Deus. Sabe que essa palavra, esse verbo, manter aqui, é um verbo que tem uma conotação de
de exercício. Lá em cima eu falei, mantenham-se na fé santíssima, não foi? Aqui, ó, edificando-se na fé santíssima que vocês têm orando no Espírito Santo. Essa é a ideia, se manter nessa fé santíssima, mantenham-se no amor de Deus. Ora, vê só, primeiro, eu vou me edificar numa fé santíssima, eu vou manter comunhão com o Espírito Santo, e aí eu vou me manter no amor de Deus. E a pergunta que eu gosto muito de fazer quando a gente está conversando assim, é assim, gente, é possível que eu me edifique na fé santíssima, eu ore em todo o tempo no Espírito Santo, e que eu me afaste do amor de Deus? Claro que é possível. Tanto é possível, que nós precisamos lutar para manter essa comunhão com Deus. Existem diversas pessoas que se afastaram depois de provar dos dons do Espírito Santo. Isso está lá em Hebreus, lembra? Depois, se você tiver um tempo, separa o capítulo 4 ao capítulo 6 de Hebreus, e você vai ver, há pessoas que não entrarão no descanso de Deus, porque depois de provar de todo o dom, toda a graça, toda a comunhão com o Espírito Santo, se afastam do amor de Deus. É possível? É. Terceira parte do primeiro conselho. E por último, ele diz assim, ó, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. Esperando a misericórdia. Isso é tão importante, irmãos, viver esperando a misericórdia. Sabe por quê? Porque a misericórdia é um favor, a misericórdia é um castigo que eu merecia receber e não recebi, diferente da graça, que é um favor imerecido. Você merece o castigo de Deus e Deus não vai lhe castigar. E por que isso está aqui agora? Há pessoas que se edificam na fé santíssima. Há pessoas que oram todo o tempo no Espírito Santo. Há pessoas que se aproximam e se mantêm no amor de Deus. Mas justamente por conta desses três pilares aqui, de alguma maneira, como enquanto estivermos aqui, nesse corpo mortal, estaremos suscetíveis a pecar. Então, há pessoas que exatamente por isso se sentem santas demais. Há pessoas que se sentem tão santas que olham para as outras assim, ó, de lado. E Judas está dizendo assim, olhe, mantenham o olhar na vida eterna. Então, depois de vocês se edificarem na fé santíssima, depois de manterem comunhão com o Espírito Santo, oração todo o tempo, e depois de estarem se mantendo no amor de Deus, não esperem outro tipo de força, a não ser misericórdia. Irmãos, eu vou repetir um jargão que já é meu. Eu não estou inventando nada, está tudo aí. A Bíblia está aí, está escrita em português. Está muito simples. E se você vê em qualquer outra versão, está do mesmo jeito, está escrito aí, ó. Veja. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. O que conduz à vida eterna é a misericórdia de Deus. Então, você não é mais santo do que ninguém, você não é mais potente do que ninguém, você não é... Não. E se for mais santo porque é mais separado, é por causa da misericórdia de Deus. Porque é Deus quem realiza tanto o querer como efetuar, é Deus quem faz acontecer, é Deus quem santifica. Então, primeiro conselho quadrilátero. É o primeiro conselho de Judas. É um quadrilátero. Quer manter o olhar lá na vida eterna? Você quer se manter firme? Considere esse primeiro conselho, que é um quadrilátero. Eu repito só para ir para o próximo ponto. Primeiro, edifique a sua vida numa fé santíssima, não em qualquer tipo de fé. Fé santíssima. Segundo, mantenha a sua vida de oração no Espírito Santo, porque é Ele que vai santificar você. Terceiro,
Mantenha-se no amor de Deus. E quarto, espere só na misericórdia. Porque mesmo você fazendo tudo isso, o melhor que você faz ainda é trapo de imundícia. O melhor que você faça ainda é trapo de imundícia. Então, isso aí. Fechou? Fechou? Segundo ponto. Qual é o segundo conselho que Judas dá? Ah, esse é muito legal. Ele diz assim, ó. Veja que tem um jumping aqui. Existe uma letrinha que liga tudo o que eu disse a esse próximo conselho. Ele diz assim, veja, veja o aditivo. Além de cumprir o conselho do quadrilátero, e, depois de fazer isso, verso 22, tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Segundo conselho, você precisa viver com paixão a dúvida daqueles que estão na mesma caminhada que você. Sabe o que é que acontecia aqui na Ásia Menor, na igreja primitiva? Alguns irmãos que estavam bem, aqueles que olhavam de lado para os outros, quando percebia alguém que estava na dúvida da fé, o que é perfeitamente possível, nós somos seres cognitivos e cognoscíveis. Tanto nós estamos para aprender, como nós estamos para ensinar. Isso é inerente à vida humana. Todos nós, no momento, temos algum tipo de dúvida, ora pois. E nenhuma fé que nunca se colocou em dúvida, nenhuma fé significa necessariamente que ela seja suprema, perfeita. Algumas pessoas duvidam, algumas pessoas têm um momento de dificuldade, de fraqueza. Todos nós passamos por dificuldades. E você precisa viver com paixão essas pessoas, acudir essas pessoas. Judas estava dizendo, depois de cumprir o quadrilátero, não se esqueçam de ver com paixão alguns que estão em dúvida. Eu já ouvi umas pessoas dizendo assim, aquilo ali não tem firmeza com nada, não. Não tem firmeza, não, ali a gente já investiu o que tinha de investir, a gente já orou, já ensinou a Bíblia, já essa pessoa tem dia que está bem, tem dia que está mal, tem dia que está mais ou menos, tem dia que está forte, tem dia... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo disse que nós temos que ajudar aqueles que estão fracos. E tem mais, você tem que ter cuidado, porque esse seu jeito arrogante, prepotente, o super espiritual, o homem de Deus, a mulher de Deus, a mulher de oração, o homem de oração, essa coisa toda, que essa pompa toda de espiritual, ela precisa ser transformada num instrumento para abençoar quem está na dúvida. Ou você acha que o céu foi feito só para você? Né? Judas está dizendo para viver com paixão com os que estão em dúvida. Segundo conselho, pare de olhar para seu umbigo como se você fosse o mais crente, o mais santarrão de todos. Porque um dia você também teve dúvida. Então tenha misericórdia de quem está em dúvida. Vai lá, ajuda. Tá certo? Conselho de Judas. Tá aí, tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Interessante que aqui tem uma partícula linguística bem interessante. Ele diz assim, tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Eu acho lindo isso, porque talvez enquanto eu tenha dito, tenha compaixão de alguns que estão em dúvida, você sabe, quem salva é Deus. Quem faz é Deus, não sou eu. Eu não posso salvar ninguém. Engano seu, viu? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quem salva é Deus, é verdade. É verdade. Acontece que
O Senhor deu a você a habilidade de responder diante das necessidades de seu irmão também. Veja, arrebatando alguns do fogo. Sabia que você pode ajudar uma pessoa a ir para o céu através de uma palavra? Sabia que aqui, eu não estou falando do porvir apenas, da eternidade, e aqui há pessoas que vivem um inferno, chamam de inferno astral, né? Estão aqui vivendo um inferno, angústia, tribulações. E tem até dúvidas sobre o céu. Tem dúvidas sobre a eternidade. E você pode ser um instrumento de Deus. Olha o conselho do Judas, o irmão de Tiago. Ele está dizendo assim, olha, vocês tenham compaixão de alguns e outros vocês arrebatem. Vocês tomem, está lá, verso 21, verso 22. Veja. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. E o 23. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Tá vendo? Você pode tirar uma pessoa. Como é que a gente diz aqui? Tirar de uma roubada, né? Eu vou dizer assim, tirar de uma roubada espiritual. Você pode ser uma pessoa para tirar o outro do fogo. Arrebatar do fogo. Arrebatar do fogo. Há pessoas que estão vivendo o inferno. E se você é uma pessoa que está perdendo o seu nível de intimidade com coisas espirituais, está na hora de pensar, de se reaproximar de pessoas que estão na dúvida para ajudar essas pessoas e viver isso. Viver uma espiritualidade útil. No direito tem uma coisa que a gente chama de função social. Significa que uma pessoa que tem, por exemplo, um bem real como um apartamento, uma casa, tem uma casa e deixa essa casa lá, não usa, e não usa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, e está lá, não cuida disso, não usa, simplesmente não usa. Essa pessoa, se diz no direito que essa pessoa não está cumprindo a função social daquele bem. E esse bem pode ser tomado. Outra pessoa pode usar. E a justiça vai vir com a espada dela e dá para a pessoa que está dando função social. Deixa eu dizer, você tem que dar uma função espiritual para a sua vida. Você tem que usar os dons que Deus lhe deu. Você não é espiritual? Você não crê no mundo espiritual? Então você precisa arrebatar algumas pessoas do inferno. Repito, eu não estou falando do inferno, do inimigo de nossas almas, Satanás, do fogo eterno, do Hades. Eu não estou falando desse aí. Eu estou falando aqui e agora. Pessoas que... Bom, agora ninguém está saindo de casa, ou quase ninguém, mas... Pessoas que vão todos os dias para os cultos, para as reuniões religiosas, e lá cantam, oram, choram, tal, e falam de missões, e a vizinha está vivendo o inferno. A vizinha está vivendo o inferno, o vizinho já tentou suicídio várias vezes. E aquela pessoa que vive indo à igreja nunca disse nenhum Jesus ama você, nunca, pelo contrário, passa por ela e dá uma rabisaca. Deixa eu dizer, você precisa usar aquilo que Deus lhe deu, que é uma visão espiritual, para cumprir sua função espiritual. Tem a função social do bem? Precisa cumprir sua função espiritual. E Judas estava dizendo assim, olha, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Esse era o segundo conselho. E o terceiro, para acabar, para não cansá-los, está no finalzinho do verso 23, ele diz assim, quanto a outros, sejam também compassivos. Esses outros aqui podem ser definidos como aquelas pessoas que, na verdade, essas sim, elas podem até estar na igreja, podem até estar no grupo, mas não tem comprometimento com aquele quadrilátero que eu falei no início da reflexão, lá do verso 20.
não tem uma vida edificada numa fé santíssima, não tem uma vida de busca do Espírito Santo, não tem uma ligação com o amor de Deus, não tem uma vida de misericórdia, pelo contrário. Paulo disse que até o pronunciar do que eles pronunciam não é bom fazer. Então tem gente assim? Tem. Tem gente que você sabe que não quer nada com Deus e que está ali, talvez atrapalhando até. Mas veja o que é que Judas diz. Se você tem uma visão no olhar do céu, na vida espiritual, na vida do reino de Deus, ele diz assim, ó, verso 23, sejam também compassivos. Compassivos. Nem para esses você deve esbravejar e mandar para o inferno e cortar. Seja compassivo. Veja o que é que dá agora com temor, com zelo, com cuidado. Veja que esse é diferente daquele outro. Ele diz assim, tenha compaixão dos que têm dúvida. Esse é um grupo. Agora, no verso 23, ele está dizendo assim, seja compassivo, agora com temor. Ainda assim, ele não lhe dá o direito de sair expurgando todo mundo e mandando todo mundo para o inferno e só você é santo, só você pode, só sua denominação é a de Deus. Está escrito ali, não estou inventando nada. E ele diz assim, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Veja a diferença da primeira parte lá, né? Seja compassivo. Até aquela pessoa que está contaminada com a peste perniciosa. O estado mal da alma já tomou aquela pessoa como uma lepra. A pessoa está vivendo num mundo de caos espiritual. Você sabe que aquela pessoa não quer nada com Deus e está vivendo aquela coisa toda. Veja, seja compassivo com essa pessoa. Foi o que Judas disse. Agora, com temor. Neste caso, você rejeita até a roupa contaminada. Até a roupa contaminada pela carne. Significa exclua tudo que de alguma maneira traga peste perniciosa para você e sua comunhão com Deus. Esse até contaminado pela carne me lembra uma conversa que Jesus teve minutos antes de ser preso e levado para ser crucificado. Ele estava lá com os discípulos, ali no Monte das Oliveiras, tinha acabado a ceia, o Judas tinha saído para se vender, já tinha se vendido, mas tinha ido só terminar logo o serviço. E quando ele está conversando com os discípulos, minutos antes, ele diz assim, vamos embora, porque o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem em mim. Você pode dizer que o inimigo, o príncipe desse mundo, nada tem em você? Ou seja, tem alguma coisa do inimigo que tenha em você? Jesus disse, o príncipe desse mundo se aproxima e ele nada tem em mim. Pode olhar para mim, olhe para mim. Tem alguma coisa que pertence ao diabo e que está na sua vida? Que frase poderosa essa de Jesus, não é, gente? Judas está dizendo assim, seja compassivo com esses que estão perdidos, agora detestando até a roupa que eles vestem e que roupas que estão contaminadas com a carne. Nada do que é do diabo permaneça entre vocês. São 3 conselhos maravilhosos para manter o olho na vida eterna, para manter o fito na vida eterna. Primeiro quadrilátero do verso 20. Edifique-se numa fé santíssima, mantenha uma vida de oração para você se santificar no Espírito Santo. Mantenha-se no poder de Deus, no amor de Deus e espere na misericórdia, porque você não é nada sem ela. Depois desse quadrilátero, está aqui logo no verso seguinte, tenha compaixão daqueles que têm dúvida. Você não é melhor do que ninguém. Se você não tem dúvida,
é porque você está no outro patamar pela misericórdia de Deus. Há outros que estão mais cansados. Ajude essas pessoas. E terceiro, há um outro grupo. Esses aí estão totalmente perdidos. Esse não tem dúvida, não. Esse daí não quer mesmo. Mas seja compassivo com ele. Tente arrebatá-los até. Tente ajudá-los, agora com cuidado, para que nada do diabo respingue em você. Nenhum tipo de sujeira se apegue a você. O desejo do meu coração é que essa palavra frutifique no seu coração como está frutificando no meu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.